Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aqui ao canal Arquivo da Bola. Bora ver aqui um corte lá do canal ESPN Brasil, do programa Linha de Passe, beleza? Então, chega deixando o like, se inscreva no canal e ativa as notificações. E porque tivemos outra decisão hoje, foi lá no Campeonato Carioca e deu Flamengo. Bom, primeiro de tudo, para passar para você, Pedro, primeiro de tudo, esse título é do Flamengo, esse título é da torcida do Flamengo, tá na história do Flamengo, isso aí no primeiro momento, é isso aí, tá lá. Flamengo, mais um título carioca, ok. Num segundo momento, Pedro Ivo, esse título, ele é do Felipe Luiz, ele é do Leonardo Jardim ou ele é do Papi Barraboto? Essa parceria que parece que vai acabar, né? Ele é de todo mundo. Todo mundo? É. Até do Leonardo Jardim? Também, Deu tempo? porque a ideia de jogo hoje, a estratégia de jogo hoje é do Leonardo Jardim. Tem pra todo mundo, né? Tem título para todo mundo. Mas quem tem mais mérito? Tem culpa para todo mundo no título. Cuidado, vamos reeditar um grande momento da TV brasileira. Quando eu falo que eu esperava mais do Fluminense, que eu queria esperar até que pudesse jogar um pouco mais, acho que tem muito do que o Flamengo tira do jogo do Fluminense hoje. Quando ele obriga os jogadores do Fluminense a terem um comportamento de muito mais preocupação defensiva, é uma estratégia do Leonardo Jardim. Agora, quem bate o pênalti são os jogadores. E o Boto e o Bap, quem sentou lá na mesa para falar vai ter que voltar a jogar contra o Vasco, os titulares vão ter que voltar a iniciar a temporada do jogo contra o Vasco, é o Bap. Quem coloca o time na final é o Felipe Luiz. Então, acho que tem um pouquinho para todo mundo. É claro que Mas não o dá para Bap e o chegar Boto hoje estão batendo no peito e falando, tá vendo? Mudamos, deu certo. Saiu grande, né? Saiu grande, é isso, ele demitiu o treinador, o novo treinador foi campeão, ele ordenou que se trocasse o planejamento e deu certo, né? Saímos de um debate de quadrangular de rebaixamento, né? Isso. O jogo de rebaixamento para falar em título. Agora, isso tudo é muito bacana porque tá lá a foto, hoje a gente comemorar até meia-noite, tomar cerveja, o vinho, comer legal, o que quiser fazer. Mas isso aí diz pouco sobre o que é a temporada do Flamengo. O Flamengo inicia uma temporada para ganhar uma Supercopa, não ganha. Ele inicia uma temporada para ganhar uma Recopa e não ganha. E a temporada do Flamengo ela não pode ser medida pelo sucesso no estadual, que você ganha uma disputa de pênalti e um jogo foi ruim. Foi ruim para os dois lados, mas foi um jogo abaixo tecnicamente. Uma semana que você ganhou de 8 no Madureira, trocou o treinador, não sabe qual é o futuro do diretor e, sabe, acaba ganhando o título estadual. Esse jogo de hoje não é para virar e falar, tá vendo? Deu tudo certo, tudo que você planejou deu certo. Não deu. Mas o estadual também permite isso. E o Flamengo hoje ele precisava basicamente levantar essa taça, virar um pouco a página de uma semana que foi muito turbulenta. Independentemente de como, fosse nos pênaltis, jogando bem, jogando mal, o Flamengo precisava tirar essa nhaca, esse ranço da última semana, essa crise que o Flamengo sabe como poucos criar, até quando você ganha de 1-8-0, demite ali, né? O Rossi falando hoje que acordou, foi saber da demissão do cara, do Felipe Luiz, quando acordou, todos os jogadores sendo muito claros, dizendo que não concordaram, o Léo Ortiz foi até mais enfático, dizendo que não concordou com a maneira como o antigo treinador foi tratado. Então o Flamengo hoje ele precisava trocar o noticiário. O noticiário hoje é de título, é de festa, é de debochar do rival, é do torcedor provocar mesmo, é de dizer que tem 40 títulos, que é o maior campeão do Rio, que é o maior do Brasil. Hoje o dia é disso. Agora, não dá para ignorar tudo que aconteceu, né, do início de janeiro até o dia 7 de março ontem. 8 de março você vai tentar virar essa página. Agora, o Flamengo não vai muito longe se ele repetir o que teve de planejamento até agora e repetir o que teve de futebol até agora na temporada. Ele precisa de um pouco mais. O Leonardo Jardim manja de bola. O Leonardo Jardim, quando chega para explicar por que ele colocou hoje o time, né, para abrir os pontos para obrigar o Canóbio e o Serna a não jogarem, ele entende que ele está estudando do outro lado. E ele tem muito disso. Ele tem um jeito de se proteger muito mais, de olhar muito mais o time adversário, do que necessariamente olhar só o seu time e falar, vou jogar assim. Então ele está ali na estratégia dele, foi bem sucedido, então por isso ele tem parcela de responsabilidade, de culpa no título de hoje. Ele também é campeão, ele também trabalhou essa semana para ser campeão, isso seria injusto falar que não. Mas tem muito do Felipe, tem muito da base que o Felipe deixou, tem muito que o Flamengo pode ter minimamente de memória do Felipe Luiz no último ano, dos últimos meses, bons ou ruins, era o trabalho do Felipe Luiz e também não seria para chegar, se a bola do cobrador do Fluminense, se a bola ali entra ou não, do Otávio, entra ou não, se um jogador do Fluminense, o Fábio, na hora que ele cai na bola, que bate ali, que ele pega o Paquetá, a bola ali, né? Sabe, ele foi em todas os pênaltis, aliás, o Fábio. Tá tudo certo, Paquetá não foi muito bom, não. Agora, não, vamos sentar aqui e falar que hoje, 8 de março, deu tudo certo na temporada do Flamengo e foi coroado. Não, o Flamengo não jogou tanta bola, o Flamengo não foi tão superior nos clássicos, o Flamengo mudou o planejamento, o Flamengo flertou com um quadrangular de rebaixamento, ainda assim é muito superior aos outros e hoje, no momento de decisão, foi campeão. Isso tem... Pessoal, é o seguinte, o Flamengo, cara, foi campeão nos pênaltis, mas vou dizer uma coisa pra você.
não mudou nada no meu ponto de vista, tá? Apesar que tá no início da temporada ainda, tá no início do trabalho do Jardim, né? Mas pra mim o Flamengo não melhorou nada, viu? Cara, parece que a bola tava sendo jogada quadrada pros caras, tá louco. Tem valor e precisava tirar esse ranço dessa última semana, virar essa página, e isso o Flamengo fez muito bem hoje. A pergunta que eu fiz entrou aqui no nosso chat pro pessoal responder. O Birner prontamente respondeu já aí, né? Qual? É de Você ambos. respondeu? É de ambos? Do Felipe e do Leonardo Jardim. Sim, não é do BAP e do Boto. Não, eu acho que até da diretoria anterior, porque eles montaram esse elenco espetacular. Então, Mas a gente vai abrir muito. Falando para momento. Então, tudo que aconteceu essa semana. Eu tenho, óbvio, não tenho como saber. Mas o jogo seria diferente se o Felipe Luiz ainda estivesse no Flamengo, a não ser que ele mudasse a maneira como ele pensa o futebol. Por quê? Seria diferente a escalação hoje, por exemplo? A escalação eu acho que seria diferente mesmo depois do 8-0. E acho que a ideia de jogo... Porque o time do Felipe Luiz pressiona alto mais do que fez, por exemplo, o time do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, ele teve uma ideia que eu chamo de ideia emergencial. E que o Flamengo não pode usar durante toda a temporada. Ele sabia que o time estava em crise. A importância de não tomar gol numa situação dessa, numa final. Desde 2019, era Jorge Jesus, o Flamengo ganhou 16 clássicos contra o Fluminense e perdeu 14. Ou seja, o Fluminense é um time que, mesmo com elencos inferiores, consegue várias Eles vezes... são hegemônicos em finais de Carioca nos últimos anos. Atrapalhar a vida do Flamengo. O Fluminense vem jogando mais, só que o Fluminense, até por conta do elenco, não tem cartas na manga, antes dos outros jogadores que foram contratados na janela de transferências, para mudar a maneira de jogar. Então ele sabia o que o Fluminense ia fazer. Sabendo o que o Fluminense ia fazer, o que ele se preocupou? Em vez de pressionar alto, no campo de ataque, perde a bola, pressiona, recuou um pouco o time, marcação um pouco à frente da linha do meio campo, montou... Quem subiu foi o Fluminense em alguns momentos. Montou um bloco ali, travou os lados do campo, como disse o Pedro. O Pedro, centroavante, pressiona, mas não precisa fazer a pressão. Isola o Lúcio Acosta. Foi. É isso. Sabe o que É fazer. isso. E leva o jogo para ver o que acontece. Não toma gol. E aconteceu o que ele queria. Não toma gol, o Fluminense, mesma coisa, não toma gol. E foi para os pênaltis. Ou seja, é uma ideia de jogo emergencial, bem aplicada, que gerou, sim, a possibilidade do Flamengo ir para os pênaltis e ganhar o campeonato. Então, está de parabéns o Leonardo Jardim, está de parabéns o Flamengo pela conquista, o resultado foi merecido. Se o Fluminense tivesse vencido nos pênaltis, também seria merecido. O jogo foi truncado, bem travado, como eu imaginava que seria antes. Agora, o desenvolvimento do trabalho do Leonardo Jardim ainda precisa começar. Hoje foi uma ideia emergencial, eficaz. Eu faria a mesma coisa que ele. Eu estou aplaudindo, mas eu espero com esse elenco do Flamengo um outro jogo. Lógico, é que é cedo. Apesar do calendário, professor Calçade. Acho que o Jean quer falar. Não, essa personificação de conquistas, acho que elas são raríssimas. A gente pode fazer em casos muito específicos, quando um treinador tem uma ideia completamente diferente, estranha até, que surpreende, e depois ele... Beleza, aí você coloca a assinatura do técnico acima, até da participação eventualmente dos jogadores, dependendo do que for o jogo, ou quando um jogador decide uma partida que está absolutamente insossa, ou que o adversário está criando mais. Então, acho que concordo com o que o Pedro falou, tem um pouco de mérito para todo mundo aí, todos esses que você citou, mas também eu tenho uma coisa que eu acho que assim, não é passar pano para os dois times e para o que foi a partida. Esse sistema, eu não gosto desse negócio da final em jogo único, porque a tendência... Interfere no jogo. Quando você tem o jogo único na decisão do campeonato estadual... que seria um jogo que, teoricamente, você tem, né, assim, um pouco mais de... Você não tem aquela paura que é normal numa final de Libertadores. Agora, na hora que você transforma em jogo único, você vai, sim, priorizar o não sofrer gols, que foi o que fez o Flamengo, que foi o que fez o Fluminense. Ou você sai um gol no começo do jogo, né, e aí o outro time já se vê obrigado a sair jogando. Sim. Então, você olha um pouco o que aconteceu em Minas também, o que aconteceu no Rio de Janeiro... a tendência é essa, que você acabe sendo muito mais precavido do que você seria numa final de duas partidas, com, de repente, o mando, a sua torcida num jogo, e aí você tem a obrigação de sair para o jogo, de sair para jogar, dando espaço para o adversário. Eu acho que, assim, a gente já tem estaduais com mais jogos do que deveríamos ter.
Então você joga um caminhão de partidas pouco úteis. É verdade que nessa temporada a coisa mudou um pouco nesse aspecto e melhorou, mas você joga um caminhão de jogo que o torcedor mal olha, que não está muito aí, ainda mais agora misturado com o Campeonato Brasileiro. E aí na hora que chega a decisão, para você fazer 2 jogos legais, que você pode ter... Então eu acho que isso precisaria ser repensado, e eu falo porque a gente tem no Campeonato Gaúcho e no Campeonato Paulista, por exemplo, fórmulas que permitiram que as finais fossem disputadas em 2 partidas. Claro que não é sempre assim, sempre a final única vai ser ruim e a final com 2 jogos vai ser boa, mas eu acho que a tendência, né, para o jogo de hoje, ainda mais no contexto em que o Flamengo se encontrava, né, essa bagunça completa que foi criada na semana, a troca de um treinador que acabou de chegar, a tendência era que o Flamengo tivesse mesmo uma postura um pouco mais defensiva, e isso acho que para mim vai além das características do Leonardo Jardim. E o Fluminense, convenhamos, o Fluminense tem jogado bem, decepcionou no jogo de hoje. Cara, é o Flamengo que está do outro lado. São caras com uma capacidade técnica, independentemente do nível de jogo do Flamengo, são caras que, numa bola, no mínimo espaço que você concede ao Arrascaeta, ao Cebolinha, a todos eles, né? Até os que foram mal hoje, os caras podem te resolver o jogo. Vamos. Bom, pessoal, parar aqui. Galerinha, esse aí foi um pequeno corte aqui. Quem quiser estar acompanhando aí o programa completo, deixar o link na descrição, tá bom? Pra quem quiser estar acompanhando. Em meio à turbulência aí do Flamengo, né? Perder 2 títulos em seguida, o terceiro já ia ser vergonhoso e a crise ia aumentar mais ainda, né? Então, e aí, comenta aqui embaixo, para quem vocês acham que o título deve ser contabilizado? Felipe Luiz ou Leonardo Jardim? Beleza? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui que seu comentário é essencial, tá bom? Então, valeu e até a próxima.